Olá, eu sou Tati Talhari e no vídeo tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer essa carteirinha aqui, que é um porta-passaporte. Vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Deixa eu abrir aqui. Você consegue guardar 2 passaportes, tá? Um aqui nesse bolsinho desse lado e outro aqui. Tem esse compartimentozinho aqui que dá para colocar papel, de repente o ticket do avião vai aqui. Aqui você tem 2 espacinhos para colocar cartão, cabe cartão de crédito aqui. Tem também os elastiquinhos para colocar caneta. E aqui na parte de trás da carteirinha tem um bolsinho embutido com zíper. Esse bolsinho embutido eu estou ensinando num vídeo separado, porque ele não é um detalhe obrigatório para essa peça. E eu vou deixar o link para fazer esse bolsinho embutido aqui do outro vídeo aqui na descrição. Para fazer essa carteirinha aqui, todos os recortes, tudo é quadradinho, então você consegue fazer só eu passando as medidas. Se você quiser fazer essa abinha aqui bonitinha, olha só, com esse detalhezinho, esse biquinho aqui, igual eu fiz a minha, eu vou deixar o molde aqui na descrição do vídeo para você baixar para fazer essa abinha aqui, igualzinha a minha. Vamos lá? Para o projeto de hoje, nós vamos utilizar esse molde aqui, que é o molde para a aba de fechamento. Ele está disponível para download gratuito e o link está aqui na descrição do vídeo. O restante das peças para esse projeto, eu vou passar as medidas. Se você não puder imprimir esse molde, as medidas dele são de 12,5 por 9 centímetros. Ele não é um molde de corte, ele é um molde de costura. Então você não vai cortar o tecido no formato desse molde. O que a gente vai fazer é cortar um tecido um pouco maior, que eu vou passar as medidas, e depois nós vamos usar esse molde para riscar em cima desse tecido maior e depois passar uma costura por cima do risco. Para a aba de fechamento, nós vamos usar no tecido principal, no tecido de forro e na manta R1, nós vamos cortar nas medidas de 14 por 11 centímetros. A minha manta R1 já está fixada no tecido principal e matelaçada. E no meu forro eu tenho também um pedaço de entretela de papel colada com 1 centímetro menor em uma das extremidades de 14 centímetros. Eu também vou precisar de um par de botão de imã com acabamento em rebite ou um par de botão de pressão Ritas de plástico. Para o corpo da nossa capa para passaporte, nós vamos precisar uma vez no tecido principal, uma vez na manta R1 e uma vez no tecido de forro, nas medidas de 24 por 16. A minha manta R1 também já está fixada ao tecido principal e matelaçada, e o meu tecido de forro, eu tenho uma entretela de papel que está colada aqui, e ela foi diminuída em 1 centímetro em cada extremidade. Para os bolsos do passaporte, eu tenho 2 vezes no tecido de forro, nas medidas de 20 por 16 centímetros. E aqui, nas minhas 2 peças, eu também tenho entretela de papel colada e diminuída em 1 centímetro em todas as extremidades. Para o porta-tickets, eu tenho 2 vezes num tecidinho de forro, nas medidas de 14 por 10 centímetros, e ambas as peças também com uma entretela de papel colada e diminuída em uma das extremidades de 14 e em uma das extremidades de 10. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui nas 2 partes. Para o porta-cartões, eu tenho uma vez num tecidinho de forro, medindo 36 por 10 e 2 vezes na mesma estampa, medindo 20 por 6 centímetros. O tecido do meu porta-cartões, eu tenho também uma entretela de papel colada atrás e diminuída em 1 centímetro em cada extremidade, e os tecidinhos auxiliares, eles não têm nada colado atrás. Para o bolso embutido, bolso externo, eu tenho um tecidinho de forro medindo 20 por 14 centímetros, um pedacinho de zíper número 3 medindo 14 centímetros e um cursor para zíper número 3. Esse meu tecidinho de forro, ele não tem nada colado atrás. E para o porta-canetas eu tenho
2 vezes um corte no elástico chato, medindo 4 centímetros. E tenho também 2 mini rebites. Esses mini rebites aqui, eles são bem pequenininhos, olha só. E na embalagem tá escrito a seguinte descrição: mínimo 2,25 milímetros e máximo 3,5 milímetros. É essa descrição que eu tenho na embalagem deles, caso você queira usar o mesmo tamanho que eu tô usando. Nós vamos começar a confecção da capa de passaporte pela aba de fechamento. Eu vou pegar o meu tecido de forro, vou virar o avesso para cima e eu vou pegar aqui o meu molde da capa de passaporte e eu vou alinhar essa parte reta de baixo com essa parte aqui que não tem a entretela de papel colada, essa parte aqui diminuída em 1 centímetro. Eu vou alinhar aqui essa minha parte da aba da capa de passaporte aqui embaixo. E aí eu vou riscar esse formato aqui do molde com uma caneta por cima dessa parte aqui do forro. Deixa eu mostrar aqui pertinho como é que ficou, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar direito do meu forro com o direito do meu tecido principal, vou colocar um em cima do outro, vou clipar e levar lá para a máquina de costura e passar uma costura bem aqui em cima desse risco, tomando bastante cuidado para as curvas saírem bem certinhas. Se você tiver alguma dificuldade em como costurar em curva com cantos arredondados, por exemplo, aqui no meu canal tem um vídeo muito legal onde eu explico vários macetes para você conseguir costurar em curva perfeitamente. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, ou na descrição do vídeo, o link para você acessar esse vídeo dica aqui do canal. Terminei aqui a costura, olha só como é que ficou desse lado, que dá para ver bem a cor da linha. E esse lado aqui, ó, onde eu costurei por cima do risco. Agora eu vou refilar todo esse excesso de tecido aqui com uma tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, você corta com a tesoura comum e quando chega aqui nas curvas você faz uns piques assim, com muito cuidado para não cortar a linha, para isso daqui ficar bem certinho na hora que a gente desvirar a peça. Depois de refilado, agora eu vou desvirar essa peça e para ajeitar os cantinhos, eu conto com a ajuda de uma agulha de crochê grossinha. Você pode utilizar um hashi ou um palito de churrasco, que você achar mais fácil. Se você achar necessário nesse momento, você pode levar para o ferro de passar roupa para deixar esses arredondados aqui, essas dobrinhas bem acentuadas. E a gente vai voltar lá para a máquina de costura e nós vamos passar um pesponto aqui na volta toda, com muito cuidado para fazer essas curvas bem direitinho. E você pode utilizar a mesma cor de linha que você usou para fazer o matelaçado, caso você tenha feito o matelacê na sua peça. Aqui passei o meu pesponto decorativo, olha como ficou do lado do forro e aqui do lado direito da peça. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança aqui embaixo, nessa bordinha aqui, para unir o tecido principal com o tecido de forro. E depois de passar essa costurinha, eu posso refilar esse pequeno excesso aqui, ó, de forro que tá ultrapassando um pouquinho o tamanho do tecido principal. E aí a gente pode reservar essa peça aqui para utilizar mais tarde. Agora nós vamos fazer os 2 bolsos para passaporte. Nós vamos pegar aqueles 2 tecidinhos que tem a entretela de papel colada atrás. Nós vamos dobrar ao meio, dessa forma assim. E aí nós vamos levar lá para a máquina de costura e passar um pesponto bem aqui na parte que a gente dobrou, com a distância de meio pé de máquina, nas 2 partes.
os meus 2 bolsos para passaporte estão aqui dobrados ao meio, eles vão ficar assim, um viradinho para o outro. E agora eu vou reservar essas 2 partes aqui. Agora nós vamos fazer o bolso embutido das costas da nossa capa para passaporte. Eu vou precisar do meu tecido principal do corpo da peça, o meu forro do bolso embutido e o meu zíper já com o cursor colocado. Se você tiver alguma dificuldade em como colocar cursor no zíper, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico direitinho como colocar utilizando um garfo. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o link para você acessar esse vídeo. Para fazer esse bolso, nós vamos fazer o seguinte. Aqui está o nosso tecido principal do corpo. A nossa capa para passaporte, esse tecido, ele vai ficar dobrado dessa forma. Uma parte vai ser da frente e uma parte vai ser a de trás. Nesse momento, dependendo da sua estampa, você vai eleger uma parte para ficar na frente e outra para ficar atrás. E aí, vamos supor que aqui seja a parte que eu quero que fique atrás da minha capa para passaporte. Vai ser bem aqui que vai ficar o meu zíper. Então, eu vou virar a manta para cima e é aqui que eu vou desenhar a janelinha do meu bolso embutido. A minha janelinha, ela vai ter 10 centímetros, tá? Eu gosto de fazer o meu bolso embutido cerca de 4 centímetros menor do que o tamanho do zíper que eu cortei. Esse zíper aqui, ele tem 14 centímetros, então a minha janelinha vai ter 10. Ela vai ser mais ou menos desse tamanho. Eu vou riscar com uma distância de 2,5 centímetros aqui da parte de cima, uma janelinha de 10 por 1 centímetro. Eu vou encontrar aqui o centro e vou centralizar bem certinho esse meu retângulo de 10 por 1 centímetro. Lembrando que essa distância aqui é de 2,5. Risquei aqui o meu retângulo, onde vai ficar exatamente o meu bolso embutido. Olha só. Para não me alongar muito nesse vídeo, já que esse bolso embutido externo ele não é uma parte obrigatória nessa peça, ele é opcional, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo também, para um vídeo onde eu ensino como fazer esse bolso embutido aqui. Ele é uma parte bem detalhada, então eu não vou gravar nesse vídeo aqui para não me alongar muito. Se você quiser fazer o bolso embutido, você vê esse vídeo onde eu explico bem detalhado, bem certinho, como fazer esse bolso de uma forma que você não vai errar e ele vai ficar com acabamento perfeito. Se você não for fazer o bolso, você pode continuar assistindo esse vídeo aqui normalmente. Tá aqui o meu zíper embutido que eu fiz seguindo exatamente as mesmas instruções do vídeo que eu deixei aqui para vocês assistirem, do bolso embutido, como fazer o bolso embutido. E agora eu vou reservar essa parte aqui do corpo da capa do passaporte. Agora nós vamos fazer o bolso pro ticket. Eu vou pegar as minhas 2 partes, vou colocar direito com direito, e aí eu vou me atentar para essas partes aqui diminuídas da entretela de papel, elas ficarem exatamente no mesmo lugar, embaixo e na lateral aqui e embaixo aqui. E aí eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina aqui e aqui. Fiz aqui a costura no meu bolso pro ticket, aqui na parte de cima e na lateral. Agora eu vou pegar aquele meu molde da aba de fechamento, eu vou pegar exatamente essa parte aqui, ou essa daqui, você que escolhe. Vou pegar essa daqui, vou colocar aqui em cima e eu vou alinhar essa parte de cima em cima da costura que eu passei e essa parte na lateral em cima dessa costura aqui. Eu vou riscar aqui, vou fazer um risco aqui em cima desse arredondado do molde. Feito esse arredondado aqui, eu vou voltar lá para a máquina de costura e vou passar a minha costura aqui em cima para fazer esse arredondado do cantinho. Deixa eu mostrar como é que ficou aqui o risco usando o molde, olha só. Fiz com caneta vermelha. E agora eu vou vir aqui e vou passar a costura aqui em cima para arredondar esse canto. Fiz aqui o arredondado do cantinho, olha só, passei por cima do risco. Agora eu vou fazer exatamente o que a gente fez na aba de fechamento. Eu vou refilar o excesso de tecido aqui e aqui,
com a tesoura de picote. Se eu não tiver a tesoura de picote, eu vou fazer alguns piques aqui na curva. Eu vou desvirar essa peça, ajeitar direitinho os cantinhos com a ajuda de uma agulha de crochê grossinha, um hashi ou um palito de churrasco. E aí eu vou passar um pesponto com a mesma cor da linha do tecido, se eu tiver ou se você quiser fazer um detalhe diferente, para fazer um pesponto decorativo aqui na volta toda. Passei aqui o pesponto decorativo com a linha da mesma cor do tecido para ficar bem sutil. Agora eu vou reservar essa parte aqui do bolso do ticket. Agora nós vamos fazer o porta-cartões e para começar eu vou usar essa parte maior aqui, vou reservar essas menores por enquanto. Para fazer essa parte maior aqui, eu vou colocar o avesso para cima e eu vou começar dobrando aqui da extremidade de baixo. Eu vou pegar uma régua e eu vou medir exatamente 6,5 centímetros aqui dessa extremidade de baixo em direção acima, tá? Vou colocar aqui, olha só, 6,5 centímetros tá aqui embaixo. E aí eu vou dobrar, vou fazer uma dobra exatamente aqui com 6,5 centímetros, tá? Agora eu vou medir dessa parte dobrada aqui para baixo 4,5 centímetros e vou dobrar novamente. Vou colocar minha régua aqui, vou colocar 4,5 centímetros a partir dessa extremidade que tá dobrada e vou passar para cima e vou dobrar. Agora, a partir dessa parte aqui que eu dobrei, não mais aqui embaixo, tá? Agora é a partir dessa dobra aqui. Eu vou medir 5,5 centímetros. Vou colocar aqui minha régua em 5,5 centímetros e vou dobrar para baixo. E agora, a partir dessa dobra aqui, mais 4,5 centímetros para baixo. Agora, a partir dessa ponta aqui, eu vou medir 5,5 centímetros. Quando você finalizar as dobras, você vai terminar com algo parecido com isso daqui. Olha só, aqui eu tenho um porta-cartões, 2 porta-cartões e aqui na lateral ficou esse sanduichinho. Olha só. Essa dobra aqui, no total, ela vai ter quase 9 centímetros, tá? Aproximadamente 9 centímetros. Agora a gente vai lá para a máquina de costura e eu vou passar um pesponto aqui em cima nessa dobra, aí eu vou passar isso aqui para trás, vou fazer um pesponto nessa dobra, aí eu vou passar isso aqui para trás e vou fazer um pesponto nessa outra dobra aqui. Pesponto nas 3 dobras para a gente não perder essas marcações. Fiz aqui os pespontos aqui nas partes de cima do meu porta-cartões. Agora eu vou voltar lá para a máquina de costura. Eu vou alinhar direitinho aqui essas dobrinhas, vou me certificar que tá tudo bem certinho e vou passar 2 costuras de segurança bem aqui na beiradinha e aqui nessa outra beiradinha também. Finalizei aqui as costuras na lateral do meu porta-cartões, aqui as partes abertas estão para cima. Eu já aproveitei e já fixei também a minha etiqueta. Agora nós vamos fazer as laterais aqui do porta-cartões e eu vou usar aqueles 2 tecidinhos menores. Eu vou pegar um desses tecidos, eu vou dobrar ao meio com o avesso para o lado externo, com o avesso para fora. E aí eu vou fazer um sanduíche aqui. Eu vou colocar o meu porta-cartões aqui
bem rente aqui a dobra do meio, tá? E bem rente aqui também a lateral. E aí eu vou dobrar o meu tecidinho aqui por cima, vou me certificar que tá bem encostadinho aqui em cima, tá? Bem justinho aqui a minha dobra. E aí eu vou lá pra máquina de costura e eu vou passar uma costura aqui com uma distância de 1 pé de máquina. Eu vou costurar aqui essa lateral todinha. Depois eu vou fazer um pique aqui em cima, em formato de triângulo aqui, bem próximo da minha costura. E eu vou desvirar essa dobra aqui, esse tecidinho aqui pro lado de fora, e ele vai ficar mais ou menos assim. Passei a costura aqui na lateral, distância de 1 pé de máquina. Já fiz aqui, ó, o meu piquezinho em formato de triângulo, ó, bem perto da minha costura. E agora eu vou desvirar essa parte aqui. Agora eu posso vincar bem aqui essa costura, deixar essa dobra bem feitinha. E eu posso voltar lá na máquina de costura e fazer um pesponto aqui nessa parte aqui, bem próxima da costura, com a distância de meio pé de máquina aqui dessa costura, a mesma distância que eu usei aqui na parte de cima do porta-cartões. E aí eu posso pegar também esse outro tecidinho e fazer a mesma coisa desse lado aqui. Feito aqui a parte do porta-cartões, só para vocês entenderem aqui o que ficou. Olha só, o porta-cartões ele tá aqui no meio, ele tem 2 bolsos e essa parte aqui é para complementar o tamanho final que vai ficar a nossa peça. Agora, o que eu gosto de fazer aqui, eu gosto de virar as costas do porta-cartão para cima. Vai ficar geralmente uma diferençazinha aqui, olha só, tá vendo? Do tecido, ó. Você percebeu? O tecido de trás, ele termina antes do tecido da frente. Eu gosto de vir aqui, colocar uma régua aqui em cima, deixando tudo bem retinho. E aí eu venho aqui e corto com o cortador circular. Já cortei aqui o excesso que eu tinha na parte de baixo do meu porta-cartões, refilei aqui todo aquele excesso da parte de baixo. Esse tecido aqui, essa parte aqui final, a altura ficou com 8,5 centímetros. E eu já passei também uma costurinha de segurança aqui bem na pontinha para unir a parte da frente com a parte de trás. Isso aqui fica tudo fechadinho e não me atrapalhar na hora da costura final. Agora eu vou começar a preparar o corpo da minha peça para a gente finalizar essa capa para passaportes. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o tecido principal do corpo da peça e a aba de fechamento e eu vou encontrar o centro da minha peça nessa extremidade aqui, o centro nessa outra extremidade e o centro aqui na parte reta da minha aba de fechamento. Feitas as marcações, agora eu vou aplicar o botão de imã ou o botão Ritas, depende de qual que você escolheu. Eu vou aplicar aqui o meu botão de imã com acabamento em rebite. E eu vou aplicar na minha aba de fechamento e no corpo da minha peça. No corpo, eu vou aplicar aqui nessa parte, na parte que vai ser a parte da frente. Lembrando que o nosso bolso embutido, ele fica na parte de trás. E na minha aba, eu vou aplicar aqui nessa partezinha aqui, ó, nessa pontinha aqui da minha aba de fechamento. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma das calotas do meu botão de imã, olha só, essa calotinha aqui, ela tem essa partezinha fininha. Eu gosto de colocar ela aqui em cima, exatamente onde eu quero aplicar o meu botão. Eu vejo se tá centralizado, se tá bem certinho. E aí eu venho aqui e aperto esse botão aqui em cima e marco ele no tecido. Depois eu venho com a caneta, venho aqui, ó, dou uma olhada onde ficou a marcação, aí eu venho com a caneta
e faço uma marcaçãozinha bem aonde ficou. Deixa eu colocar aqui perto para você ver, olha só. Bem onde ficou a marca, quando eu apertei, eu vou lá e faço uma marcação com a caneta. E aí é bem aqui que eu aplico o meu botão de ímã. Eu vou lá no balancinho, vou aplicar o meu botão de ímã e eu já volto para te mostrar aonde a gente vai aplicar a outra metade do botão aqui no corpo da capa para passaporte. Apliquei o meu botão com ímã aqui na minha aba de fechamento, olha só, a partezinha que fecha aqui pro lado do forro e o acabamento da calota virado para o tecido principal. Agora eu vou aplicar o meu botão aqui na parte da frente do corpo da minha capa para passaporte. Eu vou aplicar uma distância de 6 centímetros aqui dessa extremidade. Eu vou pegar exatamente aqui onde eu marquei o meio, né, onde eu marquei o centro da minha peça. Eu vou colocar a régua aqui em cima e eu vou marcar com 6 centímetros. Vamos ver se eu consigo ver aqui direitinho onde tá minha marcação. Aqui achei. Achei minha marcação, tá aqui. 6 centímetros aqui dessa parte. Aí eu vou vir com a caneta e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma marcação bem aqui, onde eu encontrei os meus 6 centímetros, olha só. Minha marcação tá bem aqui. Eu vou aplicar a outra parte do meu botão de ímã aqui. Muito importante agora lembrar que vai ser o contrário do que a gente fez aqui. Aqui a calota tá pro lado direito e o botão tá pro lado do forro. Aqui vai ser o contrário. A parte do botão vai ficar pro lado direito do tecido e a calota vai ficar aqui atrás na parte da manta. Apliquei o meu botão de ímã aqui na parte do direito da minha peça, na parte que vai ficar na frente, com uma distância de 6 centímetros. Agora eu vou pegar a minha aba de fechamento, vou encontrar aqui o centro da minha aba de fechamento e vou encontrar aqui também o centro, onde eu marquei o centro da parte das costas do meu tecido principal. Lembrando que o meu bolso, ele tá nas costas da minha capa para passaporte. Essa marcação aqui de centro, eu vou colocar exatamente em cima da marcação de centro da minha aba de fechamento. E eu vou colocar direito com direito. Vou virar o direito da minha aba junto com o direito do corpo da minha peça. Vou aqui alinhar pique com pique não, marcação com marcação. Dessa vez eu não fiz pique. Vou colocar a marcação bem certinha uma em cima da outra, vou clipar essa peça e vou passar uma costura de segurança bem aqui para unir a minha aba de fechamento com o corpo da minha capa para passaporte. Agora eu vou começar a trabalhar com o forro do corpo da minha capa para passaporte, aquele tecido que tá com a entretela de papel colada na parte de trás e que é do mesmo tamanho do tecido principal do corpo da nossa peça. Eu vou pegar aqueles meus 2 bolsos para passaporte, aqueles 2 que eu dobrei ao meio e passei um pesponto aqui na lateral, aqui e aqui, e eu vou alinhar exatamente nessa extremidade aqui do meu tecido de forro do corpo da peça. E nessa outra extremidade aqui também, eu vou alinhar esses 2 bolsos bem certinhos aqui e aqui. E vou levar lá para a máquina de costura depois de clipar ou alfinetar. E vou passar uma costura de segurança aqui na volta e aqui também para unir essas 3 peças juntas. Costura de segurança feita aqui na borda todinha, olha só, eu já tenho aqui os meus 2 bolsos para passaporte presos no forro do corpo da minha peça. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o bolso pro ticket. Eu vou colocar ele aqui em cima e eu vou alinhar exatamente essa lateral e a parte de baixo. Aqui vai ficar uma diferença de tamanho com o bolso do meu passaporte e essa diferença é normal, tá? Ela é proposital. E aí eu vou passar também uma costura de segurança aqui e aqui para unir o bolso do ticket com as outras partes da nossa peça. Já passei aqui também a costurinha de segurança no meu bolso pro ticket, ele já tá aqui presinho. Agora a última parte aqui no forro da nossa peça vai ser unir o porta-cartões.
porta-cartões a gente vai colocar ele aqui desse lado, nesse outro, em cima desse outro bolso do passaporte. Vocês percebem que essa peça aqui, ela é maior do que a largura do nosso forro? Então, a gente precisa refilar essa parte aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou encontrar o centro do meu forro aqui nessa extremidade, vou fazer uma marcação, e aí eu vou encontrar também o centro do meu porta-cartões aqui nessa parte de baixo, e vou fazer uma marcação. Agora que eu encontrei aqui o centro da minha extremidade com o centro aqui do meu porta-cartões, eu vou colocar a marcação de centro do meu porta-cartões em cima da marcação de centro do meu forro, vou colocar bem alinhada aqui embaixo, vou clipar essa parte aqui e passar uma costura de segurança bem aqui embaixo. Depois que eu passei essa costura, eu vou virar a minha peça com o avesso para cima e vou passar a mesma costura de segurança aqui e aqui. Aí sim eu posso refilar esse excesso de tecido do porta-cartões aqui e aqui. Agora nós vamos começar a fechar a nossa capa para passaporte. Nós vamos unir aqui o forro com as partes junto com o tecido principal. Como é que vai ser feita esse fechamento? Nós vamos colocar aqui o nosso forro que está com as partes unidas, a parte do bolso do ticket vai ficar para o lado esquerdo e o porta-cartões vai ficar para o lado direito. Aí nós vamos pegar a nossa parte do tecido principal, nós vamos virar direito com direito, então essa parte aqui da manta ela vai ficar virada para cima e essa parte aqui da aba de fechamento vai ficar exatamente em cima do meu porta-cartões. Eu vou colocar exatamente assim, olha só, essas duas partes, como se fosse um sanduíche. Aí eu vou clipar isso aqui tudinho, vou levar para a máquina de costura e eu vou costurar a volta toda com a distância de um pé de máquina e eu vou deixar uma abertura bem aqui desse lado, que é a parte onde eu tenho menos tecido. Olha só, eu vou deixar uma abertura mais ou menos aqui e aqui. Essa abertura ela vai começar aqui, tá? Mais ou menos uns 2 dedos de distância aqui dessa lateral e ela vai terminar aqui antes dessa minha partezinha aqui de abertura do bolso do passaporte. Então, a abertura ela vai vir daqui até aqui. Essa abertura na costura vai ser para desvirar essa peça depois de costurada. Já passei aqui a costura na volta todinha, deixei aqui a abertura pra gente desvirar essa peça. Antes de refilar o excesso e desvirar a peça, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no bolso do ticket. Eu vou arredondar os cantinhos usando o nosso molde da aba de fechamento. Eu vou vir aqui com a caneta e eu vou colocar o meu canto arredondado aqui da minha aba de fechamento bem alinhadinho com a minha costura que eu acabei de fazer, igualzinho a gente fez mesmo lá no bolso do ticket. E aí eu vou vir aqui e vou riscar o arredondado nos 4 cantos do corpo da minha peça. Depois eu vou voltar lá para a máquina de costura e vou passar a costura exatamente em cima desses riscos arredondados aqui que eu acabei de fazer. Agora sim, com os cantinhos arredondados, olha só, eu passei aqui a costura arredondando bem em cima da marcação de caneta que eu fiz do outro lado.
Agora eu vou refilar aqui essa volta toda, lembrando de deixar aqui na abertura o tecido grande, a gente não vai refilar aqui onde a gente deixou essa abertura, e passar aqui a tesoura de pesponto ou fazer piques aqui nos cantinhos arredondados para esses cantos ficarem bem certinhos depois que a gente desvirar essa peça. Extremidades refiladas, agora eu vou desvirar essa peça através dessa abertura aqui. Muita calma, porque esse buraquinho aqui é pequeno, então deixa bastante retrocesso aqui quando você estiver costurando. E vamos desvirar isso aqui com bastante calma, com bastante paciência, pra gente não estragar a nossa peça. E, claro, usando a ajuda da nossa agulha de tricô grossinha para ajustar esses cantinhos arredondados aqui, depois que a gente desvirar. Agora o nosso porta-passaportes ele tá quase pronto. A gente só precisa fechar essa parte aqui, essa abertura aqui em cima e colocar o nosso porta-canetas aqui no meio. Vamos testar o nosso zíper. Opa, ficou uma parte aqui para fora. esse bolso aqui do ticket, ele fica para dentro, ele tinha ficado para fora. Então, vamos virar aqui, fechar a nossa carteira como se ela já estivesse pronta. E vamos verificar se o nosso botão tá no lugar certo. Olha só, deu certinho no lugar pra gente fechar essa carteira aqui e ela ficar bem certinha, bem bonitinha, com a aba no lugar certo. Agora que a gente já viu que todos os detalhes estão ok, a gente não vai precisar desvirar essa peça de novo, a gente pode fechar isso aqui. E como é que a gente vai fechar isso? Eu vou dobrar aqui, vou tentar dobrar o máximo possível retinho, bem bonitinho essa parte aqui pra dentro. E aí eu vou verificando aqui, ó, se a parte de fora e o forro estão do mesmo tamanho. Vou verificando, vou dobrando e verificando. Se você achar necessidade, depois que você dobrar tudo certinho, você pode levar lá pro ferro de passar roupas para deixar essa dobra aqui bem certinha. E depois que você encontrar aqui bonitinho aonde é que você quer deixar dobrado, você vem e coloca alguns clips. Vou colocar aqui uns 2 ou 3. E nós vamos levar lá para a máquina de costura e vamos passar um pesponto, que a princípio vai ser decorativo, mas ele também vai servir para fechar essa abertura aqui da nossa carteira. Um pesponto numa distância de meio pé de máquina, que é a mesma distância que a gente usou em todos esses pespontos decorativos aqui da nossa capa. Então, a gente vai fazer para combinar com todos esses outros detalhes, uma distância de meio pé de máquina. Vamos passar aqui na volta todinha da nossa capa para passaporte. Terminei aqui a parte da costura, da parte externa do nosso porta-passaporte. Aqui a parte de cima já tá fechadinha na costura também. Agora só falta a gente fazer o porta-canetas. Como é que a gente vai fazer esse porta-canetas? Eu vou colocar aqui minha carteira de lado. Nós vamos usar aqueles elastiquinhos de 4 centímetros e nós vamos fazer um furinho aqui na parte de cima e na parte de baixo do nosso elástico, nas duas extremidades do nosso elástico. E você pode fazer esses furinhos de duas formas. Você pode usar o agulhão ou você pode usar essa pecinha aqui de furo para o balancinho. Eu vou usar essa peça aqui de furo porque é mais prática e é mais rápida para mim. Vou fazer furinhos aqui e aqui nos dois elastiquinhos. Já fiz aqui os furos nos meus elásticos. Agora eu vou pegar essa pecinha aqui do meu rebite, olha, a pecinha que tem essa pontinha aqui, e eu vou encaixar da seguinte forma. Eu vou pegar um dos buraquinhos e vou encaixar, ó. Então, vai ficar assim, de lado.
E aí eu vou pegar e vou fazer um loop. E vou encaixar aqui do outro lado. No outro buraquinho. Então, ele vai ficar... Opa! Vai ficar assim, olha só. Com a pontinha pra fora. A pontinha do rebite pra fora. E pro lado de dentro do meu loopzinho vai ficar as costas do meu rebite. Vou fazer isso nos 2 elásticos. Fiz isso nos meus 2 elásticos, agora eu vou reservar eles aqui do lado. Vou pegar meu porta-passaporte. Eu vou encontrar exatamente aqui aonde é o centro da minha peça. Feito isso, eu vou fazer 2 marcações aqui com uma distância de 4 centímetros entre uma e outra. Encontrei aqui o centro da minha peça e aqui já fiz 2 marcações, ó, com a canetinha. E é aqui que eu vou furar para colocar os meus porta-canetas. Eu vou usar aquela mesma pecinha do balancim para fazer um furo aqui e outro aqui. Agora que eu furei a minha peça, eu vou encaixar aqui esses meus elastiquinhos, ó. Vou encaixar aqui. Não consigo focar. Aí, focou. Vou encaixar essa partezinha aqui pro elástico ficar pro centro da minha peça. E aqui atrás, eu vou encaixar a calota do meu rebite. Então, vai ficar assim, olha só. A calota do meu rebite tá bem aqui. E aqui do outro lado ficou o meu porta-canetas. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Agora que os meus 2 rebites já estão encaixados, eu vou levar eles pro balancim para prensar, para eles não saírem mais do lugar. E depois eu vou vir com uma caneta não, com uma tesoura bem pequenininha e vou cortar esses excessos aqui, olha só, do elástico, essas rebarbas aqui, essas coisinhas que ficaram sobrando. Vou vir com a tesourinha aqui e vou refilar essas partes bem certinho. E aqui tá finalizada a nossa capa para passaporte com um bolso para ticket, 2 bolsos para cartão, um bolso extra aqui para colocar algum outro tipo de documento, 2 bolsos para colocar passaporte, um porta-canetas e aqui na parte de trás a gente ainda tem um bolsinho embutido para coisas pequenas, para moeda, para o que você precisar guardar aqui mais protegidinho. Se você gostou do tutorial de hoje desse porta-passaporte, não esquece de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo dos próximos tutoriais.